Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este canal será dedicado ao conteúdo de História da Filosofia. Falaremos também de ciência, arte e religião. Estou muito motivado para dividir com vocês minhas leituras em busca do saber filosófico. Já que este é um canal de filosofia, que quer dizer motivação. Motivação, um conceito lá da psicologia que a gente pode aplicar aqui em nosso canal, significa aquilo que te movimenta a realizar algo. Motivação só pode vir de dentro da gente. O motivado é uma pessoa entusiasmada em essência. E entusiasmo significa ter Deus dentro de si. Porém, Deus, no sentido filosófico, é claro, o Deus dos filósofos. O Deus dos filósofos, Deus da natureza, é aquela força vital que vem lá de dentro da gente e diz: nada pode nos parar. Motivado, entusiasmado, é uma pessoa animada. Animada vem de ânimos, que significa ter alma. É estar impelido pelo princípio vital, com energia. Logo, uma pessoa desanimada significa sem alma, sem vida, sem energia. Com isso, desmotivado e sem entusiasmo. Hoje, o que te move lá dentro de você, lá do fundo da sua alma, a realizar o que você deseja? O que me move é manter conexões filosóficas com você. Então, vá de Mecum. Existe na vida um mistério que nem mesmo as preocupações do dia a dia conseguem nos afastar. A evolução da ciência e da técnica, as descobertas e inovações que atraem a nossa atenção, não nos afastam, ao contrário, nos aproximam do encantamento desse mistério que há no mundo. Quem, diante do universo em que conhecemos cada vez mais, não se pergunta: de onde veio tudo isso? Quem somos? De onde viemos? Essas perguntas acompanham o ser humano há muito tempo. Muita gente, ao longo dos séculos e milênios, tem procurado responder a essas perguntas. De tentativa em tentativa, o leque dos interesses humanos foi se ampliando. Matemática, geometria, física, química, biologia, astronomia, ética, política, sociologia, economia, tudo derivou de uma curiosidade inicial, a qual alguns pensadores e pensadoras antigos, na África, no Oriente e no Ocidente, procuraram satisfazer usando a razão. Esses pensadores e pensadoras deixaram de lado a explicação de que os mitos eram os responsáveis pela vida e pelos fenômenos que a constituíam, para buscar respostas racionais. Eles e elas acabaram criando aquilo que hoje conhecemos por filosofia. E é um pouco desse percurso que tem como ponto de partida o espanto inicial, o estranhamento diante do mundo, que procuraremos refazer aqui no canal Ratatá. De maneira resumida, é claro, uma vez que os milênios do maravilhamento humano diante da vida e a necessidade de entendê-la não cabem em alguns vídeos. Em uma era como a nossa, voltada para o resultado e satisfação imediatos, dialogar com esses homens e mulheres é entrar em contato com outro lado de nós mesmos. Aquele lado, às vezes, meio esquecido, que não se contenta com o circunstancial, que ainda se encanta com o mundo e que procura, ao buscar compreender seu sentido, desvendá-lo. Então, nesse momento, cabe a pergunta: onde surgiu a filosofia? É difícil precisar o instante, se é que houve um, em que a história do pensamento começou. Poderíamos considerar os mitos e as lendas, que nos chegaram como primeiras tentativas de explicação do mundo e de seus fenômenos. Essa fase da linda aventura humana perdeu-se em milênios de caminhada. E hoje, envolta em mistérios, pouco ajuda a elucidar como o homem e a mulher iniciaram a jornada
que os acabaria levando à filosofia e à ciência. Mas 3 teses foram construídas ao longo dos séculos sobre a origem do pensamento filosófico: o africanismo, o orientalismo e o ocidentalismo. Alguns autores sustentam que, na verdade, a grande inspiração filosófica surgiu no Egito, na África. O Egito floresceu há mais de 50 séculos como uma das primeiras grandes civilizações. Dos egípcios derivaram conhecimentos de matemática, geometria, astronomia, onde os gregos extraíram muitos conhecimentos científicos. Alguns autores ocidentalistas sustentam que, enquanto os egípcios usavam seus conhecimentos apenas de forma empírica para garantir a efetiva previsão das enchentes no Nilo, por exemplo, ou ainda projetar e construir pirâmides, os gregos tornaram a matemática, a geometria e a astronomia em conhecimento especulativo, formulando com Pitágoras e a escola pitagórica uma teoria geral e sistemática que os antigos egípcios não tinham. Mas ainda assim estaria na África a inspiração inicial, argumentam os africanistas. Uma prova contundente de como os egípcios mantinham uma vida intelectual bem ativa e tinham a admiração dos pensadores gregos foram as viagens ao Egito de Pitágoras, Demócrito e Platão. Um importante autor contemporâneo que sustenta a tese de que a inspiração filosófica inicial começou na África é Mona James, no grande livro de 1954, O Legado Roubado, e Martim Bernal no livro Atenas Negra, que publicou seu último volume no ano de 2006. Uma boa obra para se conhecer mais o Egito Antigo e seus povos vizinhos na Antiguidade é do egiptólogo Anta Diop, no questionador livro A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade, obra publicada em 1974, onde ele defende a tese de que os egípcios antigos eram etnicamente negros e negras e aborda suas relações com seus vizinhos no norte da África Antiga. Porém, devemos ter em mente que muito da tradição filosófica africana dos primeiros milênios foi oral. Os orientalistas defendem a tese de que a origem da filosofia está relacionada ao contato que os gregos tiveram com o conhecimento de antigas civilizações do Oriente, como com os persas, caldeus, babilônios, e que este contato é que gerou as formas de vida social, da religião, das artes e das técnicas usada pelos gregos. Em Alexandria, por volta do início da era cristã, os judeus que haviam absorvido a cultura helênica sustentavam a derivação da filosofia grega das doutrinas de Moisés. Flávio Joséfo, um importante autor desse período, defendia essa tese. Das grandes contribuições dadas ao pensamento humano, bem antes da chegada dos gregos, podemos citar a primeira escrita que se tem notícia, a Suméria. Apareceu nessa região da Ásia, situada entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje seria o Iraque e o Irã, por volta do ano 5000 antes da era cristã. A roda, a organização da agricultura e a engenharia hidráulica foram outras inovações surgidas ali. Além disso, cidades como Nippur, Uruk e Eridu já existiam em 3000 anos antes da era cristã, com um comércio de crescimento regular e uma cultura que se estendeu a povos vizinhos, alcançando terras distantes como a Índia e a China. Nessas primeiras células de vida urbana, numa área que depois viu florescer Nínive e Babilônia, tem origem um pensamento elaborado que muito embasa os que sustentam esta tese. Para os ocidentalistas, a filosofia é exclusividade da genialidade helênica dos anos 600, séculos VI e V, antes da era cristã em diante.
Tais estudiosos defendem a cultura grega como excepcional, sem comparação com outros povos, e por isso somente eles foram capazes de criar filosofia e ciências, crenças, cultos religiosos, manifestações artísticas da natureza diversificada, conhecimentos e habilidades técnicas, instituições políticas, organizações militares. Existiam também nos povos orientais que se aproximaram da civilização antes dos gregos. Mas para os ocidentalistas, no que se refere à filosofia, aparece entre os gregos um fenômeno tão novo que não somente não tem idêntica correspondente nos povos orientais ou africanos, mas sequer algo que, analogicamente do ponto de vista metodológico, admita a comparação com a filosofia dos gregos. Para os ocidentalistas, os gregos deram à civilização algo que ela não tinha e que, de tão revolucionário, modificou a própria civilização para sempre. Os ocidentalistas argumentam que, enquanto os gregos tentavam descobrir o que é o homem, se libertando da concepção mítica e apoiando-se exclusivamente na razão, os orientais e africanos continuavam amarrados aos mitos e à religião. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Acrescentou algo ao seu conhecimento? Deixe o seu comentário sobre o conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal Ratatá e ative o sininho para que vocês recebam sempre as novidades aqui do canal. Nos siga também nas redes sociais. Para produzir esse conteúdo para vocês, eu pesquisei em vários materiais, várias obras, e gostaria de indicá-las para vocês. Aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver várias dessas obras que eu pesquisei para produzir o conteúdo desse canal. Deixo como indicação inicial 2 cursos para quem tem interesse em aprofundar o tema da filosofia. Tem um curso completo, vocês podem aprofundar com um curso completo de filosofia, e também um outro material que dá uma noção introdutória muito boa. Uma primeira obra que me ajudou como fonte de pesquisa para a produção desse conteúdo, e eu li na forma digital, está aqui na descrição deste canal, foi o livro Filosofia Africana, Pensadores Africanos de Todos os Tempos, do Tiago Tamazauska. Sapiens, uma breve história da humanidade, de Noah Harari, uma obra fenomenal. Tem até uma resenha do Obama, que leu e gostou muito, o ex-presidente dos Estados Unidos leu. Realmente é uma obra admirável, gente, vale muito a pena, indico a vocês. Indico a você também Uma Breve História da Ciência. Também não é uma obra de filosofia, mas a gente vai falar nesse canal de filosofia, de ciência, de arte, de religião, e essa obra é um excelente manual para você ter o conhecimento da história da ciência, principalmente através da revolução científica do século XVI, séculos XV e XVI. A autora Patrícia Farah, ela faz uma descrição bem detalhada de como essa revolução impactou o mundo moderno. Sobre africanismo, eu também indico para vocês o que é filosofia africana, e também para quem quer conhecer um pouquinho mais da filosofia oriental, eu indico a obra O Espírito da Filosofia Oriental, do Humberto Roden. Uma obra muito legal, introdutória da filosofia oriental. Uma obra um pouco mais substancial, eu indico a vocês o mais completo guia da filosofia oriental, obra do J. Stevenson. É uma obra muito interessante que fala de todas as grandes escolas orientais. Se vocês forem pesquisar sobre filosofia, como vocês podem ver aqui no mapa, o Brasil está inserido, é claro, no Ocidente. Então, nesse sentido, a maioria dos autores, eles vão citar obras de filósofos ocidentais. Então, muitos autores de filosofia, acadêmicos, amantes da filosofia, vão citar em grande parte a obra e a filosofia comum originária da Grécia Antiga. E muitos deles vão citar a história do pensamento ocidental. Então, com esse nome, inclusive, tem um livro do Bertrand Russell, História do Pensamento Ocidental. Uma excelente obra, é claro, que vai abordar da Grécia para o Ocidente.
Agora, uma obra fenomenal, muito interessante, vale muito a pena ler. Uma obra, a capa já está até um pouco gasta de tanto que eu usei. Gente, o primeiro contato que eu tive com filosofia foi lá no ano de 1999. Foi quando eu comecei a estudar filosofia. E uma autora que me ajudou muito a conhecer a filosofia foi a Bernadette Sequeira Abrão, nesse notório livro, um livro excepcional, eu vou dizer para você. É a História da Filosofia, da filósofa Bernadette Sequeira Abrão. É uma obra fenomenal. Eu li esse livro de tempos em tempos, li lá em 1999. É um dos textos base para este canal. Uma obra fantástica, fantástica, gente. Indico a vocês também, é um dos manuais a qual eu também estou me fundamentando para produzir conteúdos para vocês. Todo estudante de filosofia que entra para fazer uma faculdade, ou ainda assim no ensino médio, é indicada a obra do Giovanni Reale, que é um clássico, e do Dario Antiseri, Filosofia. O volume que eu me baseei para produzir conteúdo aqui para este vídeo foi Antiguidade e Idade Média, mas também tem Idade Moderna e tem também Filosofia e Idade Contemporânea. Para você que gostaria de conhecer um pouco mais de filosofia, mas não quer de início pegar um manual, um compêndio, ler um ensaio, mas quer ter um contato mais aprofundado com a filosofia, de uma forma mais leve, mais romanceada, eu indico o livro O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarden. Eu li esse livro também lá em 1999, o reli recentemente, só que o reli na forma digital, que está aqui a descrição dele. Mais uma vez, eu agradeço muito, muito mesmo, a visita de vocês aqui ao nosso canal Ratatá. Aliás, Ratatá, como vocês verão na descrição, é uma referência a uma obra de um grande filósofo etíope do século 16-17, Zera Yacob. Você que gostou do conteúdo, dá aqui seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, convide mais pessoas a acompanhar toda semana. Toda semana eu deixarei vídeos aqui no canal Ratatá. Para terminar, eu gostaria de ler um texto filosófico para vocês. É da filosofia oriental. O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será teu destino.